Boa tarde a todos, eu me chamo Igor Keffer, eu sou professor do Departamento de Biologia da UFAM, lá no Instituto de Ciências Biológicas. Eu atuo muito junto ao curso de graduação em Ciências Biológicas lá na UFAM e também ao programa de pós-graduação em Zoologia da UFAM e ao programa de pós-graduação em Ecologia aqui do INPA, que é onde eu me formei e onde eu atuo também hoje como orientador e também membro do Conselho Coordenador. Eu vim aqui falar com vocês sobre diversidade de anfíbios, né? Sobre como que a gente pode integrar diferentes classes de caracteres para delimitar espécies na Amazônia e de alguma forma então é um chamado para multidisciplinaridade, ou seja, né? Até para transdisciplinaridade, ou seja, né? Você pegar uma mesma questão e abordar ela sob diferentes óticas, usando diferentes classes de caracteres, se associando a pesquisadores que trabalham com diferentes assuntos e que possam contribuir para resolver questões biológicas. Então é uma fala sobre pluralidade mesmo de perspectivas, né, para estudos. Então eu vou começar falando basicamente sobre a riqueza de anúrios na Amazônia, comparando a Amazônia com as outras regiões do globo, né, sobre a importância, né, por que a gente trabalha com delimitação de espécies, por que isso é relevante. Dentro da taxonomia, a gente tem a taxonomia integrativa, e eu vou comentar o que ela é e o que ela integra, né, o que ela tem integrado, o que ela deveria integrar, na minha visão. Eu vou falar sobre algumas estratégias de popularização também dos anúrios junto à sociedade, que a gente tem desenvolvido lá no laboratório. Um estudo de caso, que é o estudo dessa perereca aqui do gênero Sinax, então vou falar um pouco sobre os estudos que a gente tem conduzido com ela, e algumas considerações finais. Então vai ser uma fala, acredito que vai levar cerca de meia hora, e vocês estão convidados a fazer questões também sobre o que eu vou dizer. Bom, só para começar apresentando os anfíbios, todos vocês sabem o que eles são, mas não custa relembrar. Né? Os anfíbios, hoje em dia, né, esse ano, chegamos à marca de 8.000 espécies. Né? Essa marca se chegou a ela em 2019. Então nós temos um grupo bem menos representado, que são as cecílias, com 212 espécies, né? As salamandras, que tem patas e cauda, né? Que tem 738 espécies, e os anúrios, que a gente conhece muito mais, porque a diversidade é muito superior aos demais grupos, especialmente na região neotropical, com mais de 7.000 espécies de anúrios, né? Então a grande proporção da diversidade conhecida fica justamente nos anfíbios anúrios. Não que esses grupos não mereçam estudo, justamente por terem menos espécies, o potencial de novas espécies é muito grande. Né? O estudo das cecílias, por exemplo, é super incipiente na Amazônia, tem um grupo só na Amazônia, no Museu Guild, que estuda cecílias. Nas salamandras a gente tem pouquíssimas espécies na Amazônia, então tem uma tese só sobre o tema, e já anúrios compreendem a maior parte dos estudos. Na Amazônia, essa é a proporção, então, né? Cecílias, 21 espécies, salamandras, até poucos anos atrás, só tinha uma espécie, daí foi dividida em 5 espécies recentemente, e anúrios, mais de 300 espécies, isso na Amazônia brasileira. Tá? Então, essa é a representação da riqueza desses grupos aqui no nosso bioma. E vocês podem ver, então, com relação a anfíbios no geral, né, você tem uma riqueza muito concentrada na região tropical do globo, com um foco mesmo na região amazônica. Então a região amazônica ela tem a maior riqueza do globo e também comparável à da Mata Atlântica, porém com uma extensão territorial muito maior. Então é um local realmente de muita riqueza, não só de anfíbios, como de anúrios em particular. Né? A riqueza de outros grupos, como salamandras, por exemplo, é maior na América do Norte do que na América do Sul. Já anúrios é muito maior na América do Sul. Aqui eu trago um dado interessante para vocês, que é o número de espécies de anúrios descritas ao longo do tempo. Então vocês percebem realmente que vem num ritmo exponencial. Né? Então você tem realmente essa linha tracejada aqui vertical, é o tempo que leva para você ter um determinado incremento, né, de espécies, e você vê que cada vez mais reduz. Então, né, em pouco tempo você tem um dobro, um acréscimo de 1.000 espécies.
Aqui você vê que uma outra coisa interessante e que reflete muito o tema do que eu vim falar com vocês é o número médio de autores por publicação de nova espécie. A taxonomia era uma atividade muito solitária, né, ao longo de muito tempo, desde 1750 a gente tem esse gráfico até os dias atuais. Muito poucos autores, no máximo 1 ou 2 autores em média, descreviam uma espécie de anfíbio. Hoje em dia você tem, né, até em média 5 autores por... hoje em dia você chega a 5 autores em média por descrição. Por quê? Porque os estudos eles estão muito mais colaborativos. Hoje em dia você não consegue trabalhar sozinho porque você requer múltiplas evidências para você poder descrever uma espécie. Precisa ter alguém que entenda de genética, precisa ter alguém que trabalhe com acústica, que trabalhe com fase larval, que trabalhe com morfologia, que trabalhe com adulto. Vocês já vão ver o quanto, no trabalho que eu enviei por e-mail para vocês, eu mandei uma descrição de uma espécie, justamente para vocês perceberem o quanto que hoje em dia, para descrever uma espécie, se requer muitas linhas de evidência. Uma descrição de uma espécie hoje em dia de anuro é um artigo de no mínimo 20, 15 páginas. Então realmente é uma coisa muito diferente do que antigamente, que era uma nota muitas vezes numa revista. Aqui vocês podem perceber, né, que o número de novas espécies descritas ele se mantém muito alto ao longo dos últimos anos, e o Brasil na América do Sul lidera, né, com Peru em segundo lugar, Equador, Colômbia. Então esses são os países que mais têm novas espécies descritas e que também concentram a maior riqueza de anfíbios na região que já é mais rica, né? Uma outra coisa interessante de se pensar sobre anfíbios é que até há pouco tempo, né, grande parte das espécies eram consideradas amplamente distribuídas. Você tinha mapas de distribuição muito grosseiros em que você estimava que uma espécie poderia estar distribuída em toda a bacia amazônica, né? E quase todos esses casos, quando você pega uma espécie amplamente distribuída e faz um estudo de variabilidade fenotípica, genética, você encontra várias espécies que estavam escondidas sob um nome que você chamava, né, que a grosso modo, morfologicamente parecia, mas que na verdade são várias espécies. Então, essas espécies a gente chama de complexos de espécies críticas, né, que a gente tem ajudado a desvendar com estudos que envolvem muitas classes de caracteres. E a gente depende, né, da delimitação de espécies para entender uma série de fatores, como distribuição, ecologia, evolução, status de conservação. Então é muito importante saber a extensão territorial que uma espécie ocupa. Isso é fundamental, porque uma espécie que era considerada amplamente distribuída na Amazônia, com certeza ela não ganharia nenhum status de conservação de atenção. Já quando você sabe que uma espécie é restrita a uma determinada região, você tem possibilidade de priorizar essas espécies em ações de conservação. Esse é um estudo recente que ele fez uma regionalização da biota da Amazônia, e esse gráfico ficou desse jeito aqui, mas os dados que alimentaram esse estudo são dados de 2007, distribuições ainda que não condizem com o que a gente sabe em 2019. Então, realmente, o estudo da regionalização da biogeografia de anfíbios na Amazônia ainda é muito incipiente, porque a gente sabe muito pouco sobre a real distribuição das espécies. Para vocês terem uma ideia, a gente não tem atualmente nenhuma espécie considerada realmente ameaçada de extinção na Amazônia. Mas a gente sabe que tem, né? Porque tem muitas espécies que a gente está descobrindo que tem distribuições muito restritas. Mas é muito difícil para a gente poder afirmar isso por falta de amostragem, por falta de ter dados das diferentes localidades. Então, assim, no futuro próximo é muito possível que a gente comece a ter uma série de espécies que já eram ameaçadas, mas que vão receber esse status finalmente por conta do conhecimento da distribuição. E aí entra a taxonomia integrativa, né, que a gente usa diferentes classes de caracteres para delimitar, né, onde que as espécies ocorrem. Então você pode pegar evidências morfológicas, reprodutivas, ecológicas, geográficas, genéticas,
para poder ver onde é que elas têm congruência, ou seja, é quando você encontra uma linhagem que é divergente em mais de uma classe de caractere, que você dá atenção a ela e considera uma espécie candidata. Então você pode usar acústica, como esse caso que tem representado um sonograma do canto de anúncio da espécie. Uma molécula de DNA, a gente usa muito o 16S, que é uma porção do DNA mitocondrial que é utilizada como barcode para anfíbios, né? Ou características morfológicas, medidas lineares que possam representar a forma desses indivíduos. E aí você junta esses caracteres todos em uma análise para poder ter uma ideia melhor da diversidade que você encontra dentro desses complexos. Então aqui nesse gráfico eu trago só duas formas possíveis de integrar, né, essas diferentes linhas de evidência. Uma é por acumulação, que vai tender a uma superestimativa do número de espécies, porque ela pode variar em uma coisa ou em outra, e qualquer variação você considera uma nova espécie, você corre o risco de considerar mais espécies do que realmente existe. Se você quer que todos os caracteres concordem, você tem uma integração por congruência, só que se você quiser congruência total, você corre o risco de subestimar o número de espécies. Então é alguma coisa entre as duas que a gente trabalha para ter um número mais realista acerca do número de espécies, porque a gente já pode discutir, né, uma possível sub- ou superestimativa do número de espécies de anuros, dependendo, por exemplo, do conceito de espécies ou do conceito de delimitação que você usa. Né? Então a gente eu gostaria de promover esse debate depois sobre qual é o conceito de espécie, ou se o conceito, ou se é a forma de delimitar que a gente precisa determinar de uma forma mais direta, né? Porque não há dúvida do que é uma espécie. Né? Uma espécie é uma linhagem evolutiva independente. O conceito teórico é muito bem formulado. O debate sobre o que é uma espécie foi muito acalorado ali perto dos anos 2000. Hoje em dia já não tem tanta publicação acerca do assunto, mas talvez o conceito de espécie seja a coisa que mais tem artigos dentro da biologia evolutiva. Só que determinar linhagens, né, é uma coisa, saber o que elas são na real é outra, ou seja, você delimitar realmente o que é uma espécie é difícil. Então se a gente pensar ao longo do tempo uma linhagem que se divide em duas, você pode considerar uma espécie a partir do momento em que as linhagens elas começam a divergir, né? Ou você pode considerar espécies quando elas estão reprodutivamente isoladas. Mas esse isolamento reprodutivo ele pode surgir depois, como um epifenômeno, depois que duas linhagens já estão divergindo por conta de separação geográfica, por exemplo, de alopatria. Então, o conceito biológico de espécie, aquele que espécies são entidades que não reproduzem entre si, que não trocam genes, que é aquele conceito de espécie que a gente aprende na escola, ele requer esse ponto aqui do isolamento reprodutivo. Só que na natureza é muito difícil você avaliar isolamento reprodutivo. Você teria que colocar as espécies para se reproduzir em condições experimentais, muitas vezes artificiais, que daria um pouco resultado prático. Né? Quando você precisa mostrar espécies, populações em locais distintos, realmente esse conceito ele não ajuda muito na delimitação prática de espécies. Então, a gente pode considerar muitas vezes que a divergência evolutiva está na base e depois desse momento é que vão aparecer as diferenças no fenótipo, no genótipo e dentro do fenótipo na morfologia, nas cores, no canto. E essas divergências elas vão aparecendo numa ordem que não é previsível. Você pode ter duas espécies que se distinguem pela cor, mas não se distinguem pelo som. Outro par de espécies que se distingue pelo som, mas não se distingue pela cor. Então não existe uma fórmula pré-determinada para você determinar quando que você tem espécies diferentes. Então um desafio no estudo dos anuros é justamente essa alta estruturação em nível populacional, porque você realmente, assim, populações muito próximas de anuros têm haplótipos totalmente distintos já. É muito fácil você ver uma substituição de haplótipos. Aqui nesse estudo, por exemplo, num trecho pequeno do rio Tapajós, praticamente cada localidade, né, você não tem compartilhamento de haplótipos, ou seja, né, cada local que você amostra, a constituição genética, né, os alelos, eles variam muito no espaço, justamente porque os anuros eles não migram, eles têm áreas de vida muito pequenas,
né? Eles são muitas vezes até mesmo territoriais, se reproduzem no solo da floresta. Então muitas vezes é difícil você realmente determinar espécies com base em atributos genéticos, porque você pode facilmente superestimar o número de espécies. Você, né, a gente esperava nesse estudo que a gente tivesse 2 haplótipos, um em cada lado do rio, que o rio fosse barreira. Realmente a gente não viu compartilhamento de haplótipo entre lados de rio, mas para nossa surpresa isso tem acontecido muito em estudos. Cada localidade apresenta espécies distintas, apresenta haplótipos distintos. Então, haplótipo não é um bom proxy para espécie, porque existe muita estruturação. Né? Nesse estudo aqui que a gente correlacionou as distâncias genética, morfológica, acústica e o rio como barreira, a gente viu que era significante a diferença acústica, né, quando controlando a geografia entre lados do rio. Então, dentro dessa espécie que é recém-descrita de anuro, você já tem uma diferença na vocalização que é perceptível estatisticamente de um lado e do outro do rio. Ou seja, né, essas populações que estão em alopatria há alguns milhares de anos, elas já estão cantando de forma diferente. E com o passar do tempo, né, esse canto, que é usado pelos anuros como via de reconhecimento reprodutivo, ele pode causar isolamento reprodutivo ao longo do tempo e completar o processo de especiação. Né? Se essas populações voltarem a se encontrar, elas podem não se reconhecer por conta da vocalização que é distinta, né, entre as populações, e a fêmea já não vai reconhecer o macho como sendo da espécie dela. Aqui é um outro caso, né, um estudo em maior escala, que é do Alobates femoralis, que é esse sapinho que vocês estão vendo aqui à direita de vocês. De novo, né, você tem conjuntos, né, haplótipos distintos, e eles refletem muito os interflúvios da Amazônia. Então, realmente, para anfíbios anuros, os rios eles representam barreiras para a diversificação. Você tende a ter um maior número de passos mutacionais entre rios do que dentro de interflúvios. Então, realmente, para anfíbios anuros, os rios eles representam uma barreira, mas os rios não são a única barreira. A distância geográfica em si representa uma barreira. Mudanças no tipo de vegetação representam uma barreira em fina escala. Então, o rio talvez seja a barreira mais evidente para anfíbios anuros, mas vários outros fatores podem colaborar para a separação entre populações. Aqui, por exemplo, nesse estudo a gente demonstrou, né, que muitas vezes você encontra diferenças que são estatisticamente significativas entre duas espécies, mas você não encontra diagnose. E para você ter uma espécie, você precisa de diagnose. Né? Isso é um outro conceito que é muito importante dentro da delimitação de espécies. Quando você tem uma população que é diferente da outra, essa diferença estatística ela não é suficiente para você dar um novo nome para uma população. Você precisa ter uma diferença que seja consistente, né, e que seja própria daquela população. A gente chama isso de diagnose. É uma característica que aquela população tem e que nenhuma população mais compartilha. A partir desse momento você pode ter confiança de que você tem uma nova espécie. Né? Hoje em dia nenhuma revista aceita uma descrição de uma espécie sem uma diagnose, que é uma característica ou um conjunto de características, sejam genotípicas ou fenotípicas, que individualizem aquela população que você está chamando de espécie. No caso dessas duas espécies aqui, a Alobates nidicola e Mas niger, né, eu tenho uma diferença que ela é significativa morfológica, mas eu olho para os bichos e eu não vejo diagnose. Ou seja, né, a gente recomenda nesse estudo que as duas espécies sejam sinonimizadas, ou seja, é um outro passo. Né? O taxonomista ele não trabalha só descrevendo novas espécies, ele pode também invalidar novas espécies. Ou espécies antigas que têm nome há muito tempo, pode-se descobrir que hoje em dia elas representam a mesma do que de outra localidade. É um passo que é o contrário de você descrever, é sinonimizar. É menos frequente, mas acontece dentro da taxonomia. Né? Fazer taxonomia não é só dar nomes novos, às vezes é juntar dois nomes em um só também. A taxonomia, né, ela não precisa ser só algo do meio acadêmico. Você pode, por exemplo, utilizar a taxonomia para se aproximar da população das pessoas em geral.
estudos de taxonomia, espécie nova, normalmente geram curiosidade das pessoas. Se você manda um release de uma espécie nova para uma assessoria de comunicação, para um jornal, normalmente eles têm interesse em publicar aquilo, porque é uma espécie nova para a Amazônia, as pessoas se interessam, querem saber o nome. Então, nesse caso aqui de um grupo de pesquisadores de Madagascar, eles até fizeram brincadeiras com os nomes novos para chamar a atenção. Por exemplo, como a espécie nova tinha um tamanho muito pequeno, corporal, essa aqui é um gênero em comparação com um gênero irmão. Então, em escala, tá? E uma banana também para colocar uma escala dos 3, para você ter uma ideia de tamanho. Então, realmente, o bicho é muito miniaturizado, é um gênero novo, diferente de qualquer outra coisa, e eles deram o nome do gênero de mini. Mini porque é pequeno. E os epítetos, né, eles descreveram 3 espécies, e ficou minimum, minuscule e miniature. Então, né, o gênero com o epíteto formaram palavras novas, né, para chamar a atenção desse gênero que é muito pequenininho, que é muito minúsculo. Né? Inclusive, essas 3 foram as espécies número 8.000, 8.001 e 8.002, quando se chegou aos 8.000 anfíbios aduros descritos. Então foi feita toda essa divulgação e saiu em várias revistas e jornais ao redor do mundo para chamar a atenção da diversidade, da curiosidade, despertar o interesse das pessoas pelos anfíbios, né? Aqui na Amazônia também não é diferente, né? Por exemplo, um outro exemplo curioso de usar a taxonomia para aproximar a ciência das pessoas é, por exemplo, essa espécie de perereca aqui da Amazônia, que ela tem uma vocalização que parece com um morcego, tá? Então eles deram o nome da espécie de Dendropisophus ozzy, em homenagem ao Ozzy Osbourne, que é aquele roqueiro que é famoso, né, pela relação dele com os morcegos. Então, é mais uma forma, né, de ganhar notoriedade, né, e de aproximar, de popularizar, né, as espécies com nomes curiosos. Recentemente, né, nós aqui esse ano descrevemos uma espécie de anuro para a Amazônia, que é essa aqui, a Amazophrynella bilinguis, e a gente deu esse nome justamente porque os machos dessa espécie vocalizam de 2 formas diferentes. Tem 2 sons bastante distintos. A gente entra na mata, parece que tem 2 sapinhos vocalizando. Só que é a mesma espécie em que de vez em quando ela canta de um jeito e no outro momento ela canta do outro jeito. Então a gente deu esse nome de bilíngue para a espécie para fazer alusão às duas línguas que a espécie usa ao longo do dia para chamar as fêmeas. E esse nome também chamou a atenção das pessoas, né? Saiu na assessoria de comunicação da UFAM, depois saiu na assessoria de comunicação aqui do INPA, porque é um estudo em colaboração, e aí acabou saindo também em jornais, saiu até na imprensa popular, né? Ó, na Amazônia até sapo é bilíngue. Cientistas descobrem a espécie que fala 2 línguas, enquanto muita gente não consegue sair do cursinho de inglês. Então as pessoas começam a fazer brincadeiras e começam a aproximar a taxonomia das pessoas. Não é só uma coisa distante que mora lá dentro das revistas científicas, né? Às vezes um pequeno toque, uma brincadeira que você faz na hora de dar um nome para um gênero, de dar um nome para uma espécie, faz com que acenda o interesse popular e você consegue colocar, né, aquela descoberta mais para o conhecimento popular. Né? Aqui nessa foto estão o Miqueias Ferrão e a Albertina Lima, que são colaboradores aqui do INPA e que trabalham bastante comigo também nessa empreitada aí de taxonomia de anfíbios. Outra estratégia é você fazer eventos em que você popularize os anfíbios. Né? O meu laboratório ele é parceiro de uma organização internacional que é a Save the Frogs, que é justamente uma organização que tem esse objetivo de popularizar os anuros junto à sociedade. Então a gente tem o Save the Frogs Day, que é um dia, né, o dia 27 de abril, em que a gente faz um evento de popularização no mundo todo. Cada cidade que tem um pesquisador que trabalha com anfíbios faz um stand. A gente tem feito nos últimos anos, lá no Parque do Mindu, na Feira do Fuá, né, que acontece no início de cada mês. Então a gente não faz exatamente no dia do Save the Frogs, mas faz ali na semana para encaixar junto com a feira. Então a gente constrói um stand, a gente traz animais
põe eles em exposição, também faz alguns joguinhos, brincadeiras lúdicas, assim, atrai muitas crianças, né? A gente distribui alguns balões, esse tipo de coisa, e aí as pessoas vêm ver os animais, os pais trazem as crianças para ver, né? E a gente acaba também com essa estratégia aproximando as pessoas dos anfíbios. Esse é o pessoal do meu laboratório, tem estudantes de graduação, de mestrado, doutorado, também é uma atividade que integra bastante os estudantes das diferentes instituições, né? Tem gente do INPA, tem gente da UFAM, de outras instituições também que participam dessa atividade do Save the Frogs. Então, só para fechar essa parte aqui, quando a gente fala de taxonomia integrativa, o que eu gosto de dizer é isso, né? Não é só integrar os cientistas entre si para descrever uma nova espécie, mas é integrar as pessoas também, para que elas saibam o que está acontecendo dentro da universidade, dentro dos nossos muros, que tipo de pesquisa a gente tem desenvolvido, né? Então, assim, a real taxonomia integrativa, ela tem um componente humano também de divulgação, que eu acho que se a gente falhar nisso, a nossa própria permanência como pesquisador está ameaçada, né? Aqui é um exemplo, né, do gênero Synax que eu queria mostrar para vocês, nesse estudo aqui que foi conduzido pelo Miqueias Ferrão, e a gente orientou o Miqueias ao longo do doutorado dele, né? Ele encontrou, né, por uma abordagem integrativa, uma riqueza muito maior do que a conhecida, pegando o gênero Synax, né, que é uma perereca aqui da Amazônia, como modelo para estudo, né? Então ele andou pelo interflúvio entre os rios Purus e Madeira, pela BR-319, mostrou sistematicamente ao longo dos módulos do PPBio, né, que estão presentes aqui, ó, aqui é o rio Purus, aqui é o rio Madeira, e ele foi coletando, né, espécimes do gênero Synax, desde Manaus até Porto Velho, fazendo esse transepto, né, onde eram conhecidas algumas espécies, mas se imaginava que havia muito mais, né? Então, houve coleta em 18 módulos, foram tomadas medidas morfométricas, medidas acústicas dos indivíduos, né? A gente grava os indivíduos em campo, amostragem de DNA barcode, né? o fragmento do 16S, construção de árvores genealógicas, né? Ultramétricas, como do BIST, e com o uso de algoritmos de barcode, a gente conseguiu então fazer uma delimitação dessas unidades evolutivas, tanto candidatas, né, que é quando você tem uma população que é diferenciada, mas você ainda não diagnosticou, não descreveu formalmente, quanto espécies de fato que foram saindo depois, né? Então a gente percebeu que ao longo, né, da filogenia gerada pelo DNA mitocondrial, a gente conseguiu descobrir vários SPs. Vocês veem que esses números, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são as espécies candidatas, as espécies que o DNA mitocondrial apontou como candidatas. A gente pega essas populações e começa a procurar por diagnoses morfológicas, acústicas, para ver se essa diversificação em nível genético encontra um correspondente fenotípico, né? E a gente encontrou várias espécies novas, né? Para Synax, né, a gente viu que, na verdade, havia 450% a mais de espécies do que aquelas que eram conhecidas para a região. Ou seja, né, e é muito parecido com outros estudos, com o gênero Osteocephalus, Boana, Engistomopus, por exemplo, que você tem uma estimativa de até 250, 350, 300% a mais de espécies, ou seja, né, uma em cada 3 espécies ainda não está, não, 3 em cada 4 espécies muitas vezes não está descrita em regiões neotropicais, 3 em cada 4, né? Então 3/4 das espécies ainda são desconhecidas para alguns gêneros. Então realmente a gente está vendo, né, o conjunto de estudos que tem sido desenvolvido por diferentes grupos de pesquisa, tanto na região neotropical como fora, mas com espécies tropicais, tem demonstrado que o nosso desconhecimento sobre a fauna de anfíbios anuros em nível taxonômico ainda é muito alto, né? No geral, né, um estudo de 2011, ele prevê, né, quando você pega um estudo assim, um gênero que você sabe que é pouco estudado, claro que você encontra muitas espécies mais, né? Mas se você pegar o total de espécies, 40% ainda não está descrita. Então você tem um incremento, né, de 150% em relação ao que é conhecido das espécies.
essas espécies aqui, né, geram um novo desafio, que é descrever uma por uma, né, que é um trabalho bastante demorado, e eu quero chamar a atenção para isso. Né? Descrever uma espécie hoje em dia é um trabalho que demanda muito tempo, porque você vai apresentar a espécie por meio de caracteres genéticos, morfológicos, comportamentais, tanto do macho, da fêmea adulta, quanto da larva, do girino, aspectos da história de vida. Né? As pessoas querem uma descrição cada vez mais completa para você ter confiança de que você tem uma espécie nova. E o estudo taxonômico muitas vezes é pouco valorizado dentro da área de biodiversidade. Né? As revistas de taxonomia têm um impacto médio menor do que as revistas de ecologia, por exemplo. E os próprios estudos de taxonomia não são bem vistos dentro de programas de pós-graduação em ecologia. Né? Porque não configuram de fato ecologia. Né? Então, justamente por isso, a gente criou na UFAM o programa de pós-graduação em zoologia, para ter um foco em taxonomia e sistemática, para que a gente possa ter, né, um enfoque maior justamente nessa área do conhecimento, que é a descrição e a delimitação, né, das espécies dentro dos complexos. Mesmo assim, né, algumas espécies desse grupo já estão descritas. Né? Aqui a gente está chamando a atenção para o desmatamento do interflúvio Purus-Madeira. Então, Synax SP1 e SP4, por exemplo, só ocorrem em um ponto ao longo de toda a BR, tá? Que está super ameaçada pela pavimentação agora, pela repavimentação dela, que está sendo prometida pelo governo federal. Então, realmente são espécies que podem estar ameaçadas e que a gente nem tem nome ainda para elas. É 1-4, porque elas foram delimitadas, mas ainda não foram formalmente descritas. Né? A SP7, ela foi descrita no ano retrasado, né? Nesse estudo aqui. Ela chama Synax ruberoculatus, por causa do olhinho avermelhado que ela tem. Né? E para encaixar dentro do programa de pós em ecologia, né, a gente sempre junta, né, como a espécie foi coletada sistematicamente ao longo dos módulos PPBio, a gente pode ver a influência de variáveis ambientais sobre a ocorrência da espécie. Então a gente junta estudos taxonômicos com estudos ecológicos para poder atender também às exigências do programa de pós-graduação. E a gente vai descrevendo dentro dos estudos. Aqui a SP7, a Synax ruberoculatus, a SP1 é a Synax struzmani, que também foi publicada recentemente, em 2018, Synax onça, né, que tem onca, né, mas é por causa desse padrãozinho de onça que ela tem. Então são espécies bastante diferentes e até então totalmente desconhecidas, né, para o conhecimento científico, que a gente tem descrito, mas numa taxa que não atende à urgência que a gente tem de conhecer essas espécies por conta das ameaças que elas podem estar sofrendo. Então a gente faz um trabalho realmente de formiguinha, descrevendo uma ou duas por ano, que é o que um taxonomista normalmente consegue, quando a gente precisava de muito mais gente, de muito mais força de trabalho nessa tarefa. Né? Então, para finalizar a minha fala aqui para vocês, eu queria deixar só algumas conclusões finais. Né? A primeira é que a riqueza de anuros ela é altamente subestimada, como a gente pode ver, né? Num nível assim, bastante alto mesmo. Né? O número de espécies ela pode vir a duplicar, até mesmo triplicar com o aumento dos estudos na Amazônia. Que delimitar espécies não é só importante para a taxonomia, mas para a ecologia, para a biogeografia, para saber como elas evoluíram, como que os rios afetaram a evolução, tudo isso a gente precisa saber os nomes das espécies primeiro, para fazer algum tipo de uso comercial dessas espécies. A secreção cutânea dos anfíbios tem uma série de componentes antimicrobianos, a gente não faz ideia do que eles podem ser utilizados, mas as espécies nem sequer têm nome. Além de morfologia, de genética e de acústica, eu acho que a gente tem que integrar mais, a gente tem que integrar grupos de pesquisa e tem que integrar pessoas na sociedade, ou seja, divulgar as nossas atividades como taxonomistas também. Né? O taxonomista tem uma fama de ser uma pessoa muito reclusa, de trabalhar no laboratório muito sozinha, e isso tem mudado ao longo do tempo e está na hora dos taxonomistas aparecerem também. A taxonomia é uma disciplina custosa, leva muito tempo para se formar um taxonomista. Para você bater o olho e ver se uma espécie é nova ou não, é muito difícil. Eu mesmo não me considero um taxonomista, apesar de já ter descrito espécies.
porque eu acho que o taxonomista real é aquele que tem décadas de experiência, que trabalha com diferentes grupos dentro do grande grupo que ele se propõe, que tem uma linha de pesquisa muito definida em taxonomia, né? A minha formação é como ecólogo. Eu gosto de taxonomia, acho relevante para a Amazônia, mas eu não me considero um. E tem muito pouca gente engajando, né, na questão. As bolsas de iniciação científica são super importantes para você começar pessoas a juntar estudantes interessados nesse tipo de estudo, né, e elas têm sido reduzidas com o passar do tempo, então isso é bastante preocupante, né? O próprio taxonomista está virando uma espécie em extinção. Né? Os grandes taxonomistas são pessoas antigas, são pesquisadores muito experientes que muitas vezes estão prestes a se aposentar, e você não tem um novo taxonomista no mesmo grupo se formando. Então isso, você tem uma quebra de uma linha de pesquisa é algo que demora décadas para você recuperar. Né? É muito importante então a gente popularizar nossas atividades de pesquisa, seja por um dia para chamar atenção sobre esses anuros, seja atendendo bem a imprensa quando entram em contato, interessados em contar uma história, né? Não simplesmente descrever por descrever, mas tentar pegar algum aspecto daquele animal e chamar a atenção das pessoas, seja uma cor da pele, seja um olho, seja dando um nome engraçado, né? Isso muitas vezes ajuda muito a popularizar uma pesquisa que as pessoas compreendem pouco. Ou seja, a gente precisa, né, na taxonomia integrativa, a gente precisa integrar as pessoas à nossa atividade. Não só pesquisadores, mas um público em geral. Esse é o recado que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu quero agradecer, né, a minha instituição, a UFAM, especialmente ao PPG Zoologia, onde muitos desses estudos têm sido conduzidos, ao INPA também, ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia, onde eu também oriento nesses temas, né, e as agências de financiamento, a FAPEAM, CNPq, CAPES, a Alcemban também, PPBio, por todo o suporte logístico e financeiro também para que esses estudos possam ser conduzidos. E também quero deixar meu contato aqui, meu e-mail, que é fera@ufam.edu.br. Vai ser um prazer poder entrar em contato futuramente com vocês, estabelecer parcerias, qualquer tipo de atividade que vocês tenham interesse. Estamos abertos a conhecer novas pessoas lá no laboratório. Obrigado, gente.